Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Lorena Ribeiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre visto americano e passaporte, tá? A minha experiência. Eu marquei o passaporte no mês de agosto, foi super tranquilo, em uma semana eu consegui marcar, eu já tinha passaporte, era renovação porque já estava vencido, e eu consegui marcar com uma semana e menos de 10 dias ele ficou pronto. Então, assim, foi super tranquilo. Esse aqui é meu passaporte antigo. Esse. Agora, ele tá assim, tá? Fiz o meu, o da Manuela e o do meu marido, o Sorriso. Então, gente, aí o que aconteceu? A gente correu, marcou o passaporte, a gente fez o passaporte e fomos para marcar o visto americano. O que tá acontecendo, gente? Não tá tendo vaga, tá? Desde que começou essa pandemia, tá complicado marcar visto americano. A gente tá vendo assim, ó, todos os vistos que foram marcados, agosto, setembro, outubro, os de novembro, todos já estão cancelados. Eles não estão atendendo. Conversando com uma agência especializada em visto, o único visto assim que tá sendo mais fácil marcar, que tá sendo assim, entra hoje, dá entrada hoje, e consegue marcar com prazo de 10 dias, é o visto de estudante, né? A gente olhou esse visto também, só que, assim, pra mim é fora de cogitação, né? Porque a gente quer ir passear nos Estados Unidos. Só que a parte ruim é que não tá tendo visto mais para o ano de 2022. Tô triste, não tô feliz. Tá? A gente acha que todos os vistos desse ano ainda vão ser cancelados, a agência acha. Tá muito difícil conseguir uma vaga. Então, assim, para quem quer ir passear nos Estados Unidos, só para quem realmente já tem visto americano. Então, e o que acontece? Eu queria falar com vocês sobre isso. Eu já tentei o visto americano 2 vezes. Uma foi em São Paulo e outra em Brasília. Queria contar para vocês como que foi a minha experiência, né? A minha experiência não foi uma experiência muito boa. Ih, rapaz. No consulado americano. Por 2 vezes eu fui como se eu tivesse pessoa me dando a viagem. Eu vou comentar mais da segunda vez, que foi a mais recente. Mais recente assim, né? Entre aspas, já faz mais ou menos acho que 7 anos que eu tentei o visto e negado. Então eu vou comentar como que foi a última tentativa. Senta que lá vem a história. Meu marido, a gente ia casar e a gente ganhou uma viagem do meu avô para os Estados Unidos, porque ele sabe que sempre foi o meu sonho conhecer. Eu tenho bastante parentes que moram lá, né? Eu tenho tia, tenho primos, e todos são legalizados, tá, gente? Não tem nenhum fora de status. E aí a gente foi, procuramos uma agência aqui de turismo em Uberlândia. A agência me informou super mal, então o erro já começou aí. Na hora eu não entendi, tá, o que estava acontecendo. Eu fiquei super chateada, mas depois eu comecei a entender o porquê do visto negado, tá? Então eu quero contar para vocês a minha experiência, para que não se repita isso, tipo assim, cada coisinha que você pega de um vídeo de outro e você junta, você consegue fazer da sua forma e pode dar certo. Então, assim, a gente pesquisou bastante e fomos tentar o visto americano. A agência aqui, eu não vou citar nomes, tá? Porque eu tive uma péssima experiência com essa agência. Mas essa agência aqui, desde que a gente foi, eles orientaram a gente da seguinte forma: se é o seu avô que vai pagar a sua viagem como se fosse um presente de casamento, não tem necessidade de vocês levarem vínculo nenhum, nem imposto de renda, nem extrato bancário, nem nada, não precisa levar, porque, ó, aqui a gente tem uma casa no nosso nome, na verdade 2, né, no nosso nome, a gente tem carro, a gente tem uma empresa, e a agência me disse assim na época: não, vocês não precisam de levar nada, né? Nessa época ainda a gente não tinha empresa, a gente trabalhava de empregado, mas a gente tinha carteira assinada, então a gente poderia levar isso. E aí ela falou: não, vocês vão levar só o documento do seu avô, ele pagando a viagem e tal, e de vocês mesmo só documentos pessoais. Pronto, marcamos a entrevista
né? Um dia anterior foi o caso, que é onde que coleta as digitais, tira as fotos, e super tranquilo. A gente foi de manhãzinha, a gente tirou o visto da segunda vez em Brasília. Primeira vez a gente tirou em São Paulo, da segunda vez em Brasília. Então a minha experiência em São Paulo foi pior, tá? Porque eles, no consulado eles não quiseram nem coletar as minhas digitais, eu nem passei pela entrevista. É muito estranho, né? Falar isso, que você não passa nem pela entrevista e o seu visto já é negado. Então eu não cheguei aí para entrevista. Lá eu achei muito confuso, né? Muito o jeito dos guichês, a forma que eu acho que foi bem diferente em Brasília. Em Brasília eu achei que foi mais tranquilo, apesar também de não ter sido aceito, né, o nosso visto ter sido negado. Então foi assim, fomos no primeiro dia no CASB, recolhemos as digitais e foi tudo tranquilo, tiramos a foto, ok. Foi eu e o meu marido. No outro dia, o nosso visto estava marcado, acho que para as 10 horas da manhã. Chegamos no consulado, acho que era umas 8h40, por aí. Então, assim, rapidinho a gente foi atendido. Tava super vazio, tava tranquilo. Mesmo que é horário agendado, né? Você não pode entrar com nada, você não pode entrar com uma bolsa, com seu celular, nada. Então, você tem que deixar os seus pertences lá fora. Você acha algum lugar, né? Lá, normalmente, onde tem consulado americano, eles têm alguns lugares lá fora e as pessoas, né, te cobram um tanto para você deixar os seus pertences pessoais. E foi o que a gente fez. A gente entrou só com a pasta de documentos, mais documentos do meu avô, né? Entramos com os nossos documentos pessoais, só isso. Chegamos lá, fomos para uma fila, passamos pelo detector de metais. Tranquilo, entramos e fomos aguardar numa cadeirinha. Quando chegamos lá, super tranquilo, fomos chamados e fomos pro guichê. Foi uma senhora dos seus quase 50 anos que atendeu a gente, uns 40 e poucos anos. Ela não fez muitas perguntas. A única coisa que ela queria era o nosso imposto de renda e a gente não tinha levado. Aí pediu o extrato bancário, a gente não tinha levado. Você tá falando sério? Ela perguntou o que a gente ia fazer nos Estados Unidos. A gente falou que a gente queria ir passear em Miami, que a gente tinha ganhado a viagem do meu avô. Ela não olhou o documento. E ela fez uma pergunta assim: como que você e seu marido se conheceram? Gente, eu achei uma pergunta assim, nada a ver, né? Eu achei meio estranho, pelo calor do momento. Então, assim, ficou muito confuso. E teve uma coisa também que ela me perguntou, que sabe quando te dá um branco assim na sua cabeça? Me deu um branco. Ela me perguntou: vocês já saíram fora do país? Eu falei não. Aí o meu marido logo falou assim: Lorena, você já saiu, você já foi para Portugal, você ficou lá um tempo. E eu falei: é verdade. Portugal. Então, assim, gente, não adianta você ir com medo, apreensivo, igual, nossa, eu vou te falar. Se você for com medo, apreensivo, mesmo que você não queira mentir, que não é a sua intenção, né, de estar ali no consulado mentindo, e você não falar as coisas certinha, não encher de mais linguiça, sabe? Tipo assim, responde só o que eles te perguntam. Não fica falando coisa demais. Eu tentei falar coisa demais e ficou meio confusa a minha história, né? Então, nisso ela já achou que a gente já estava mentindo. Então, assim, foi bem ruim. E aí, nesse meio tempo, aí, tipo assim, durou mais ou menos uns 7 minutos a nossa entrevista. Foi rápido e não foi rápido, porque foi, tipo assim, parecia que tava uma eternidade na frente daquela mulher. E ela só disse assim: gente, o visto de vocês não foi aceito, pode tentar, a gente poderia tentar até no próximo dia, mas que diferença que ia fazer, né? Nenhuma. E a gente veio embora. Eu vim embora chorando o caminho inteiro, de Brasília a Uberlândia. A gente ainda se perdeu no meio do caminho, fomos parar em outra cidade, andamos 300 quilômetros a mais. Então, assim, foi bem complicada essa viagem. Mas assim, gente, eu tenho para falar sobre o visto é o seguinte: eu já tive 2 experiências, as 2 experiências foram péssimas. Não foram boas, né? Eu me senti na primeira vez em São Paulo humilhada, me senti a pior pessoa do mundo, e a gente não deve se sentir assim. A gente tá ali pelo sim ou pelo não, né? A gente tem que entrar e pensar dessa forma.
Aí, na verdade, quando eu fui para Brasília, eu tava mais esperançosa que eu ia conseguir. Só que chegou no dia, gente, eu fiquei muito apreensiva também. Então, assim, foi embaralhando tudo, né? Então, se você parar para pensar hoje, se eu parar para pensar hoje friamente, se eu tivesse no lugar dela, eu também não teria me dado visto. Porque não é que eu menti, mas me deu um branco ali na hora. Eu falei que eu não tinha viajado para outro país. E sendo que eu tinha viajado, eu não soube explicar como que eu conheci o meu marido, falei que a gente era muito amigo, fui contar a minha história, eles não querem saber a minha história, eles querem saber o que eles perguntam. Então, assim, seja curto e grosso. Perguntou, vocês vão a passeio? Sim. Não tem que ficar, ai, vamos a passeio, porque isso, não, é meu sonho, não. Eles não querem saber. Porque todo mundo que tá ali tentando visto tem o sonho de pisar em solo americano, entendeu? E agora eu fico assim, pensando, a gente tá planejando tentar o visto novamente pela 3ª vez. Só que o visto parece tá muito longe, a gente não sabe o que vai fazer, porque a gente queria esse ano que vem. Depois disso, a nossa situação financeira mudou muito, drasticamente. A gente abriu uma empresa, a gente não tinha empresa. A nossa vida financeira era realmente meio tumultuada. E então hoje a gente já tem uma situação, uma estrutura financeira 1000 vezes melhor, né, gente? Então eu acho que às vezes por esse motivo a gente consiga dessa vez. Porque o que o consulado americano quer? Que você consiga provar um vínculo aqui. Que vocês vão lá realmente fazer o que vocês se dispôs e que vocês falaram que vão fazer, que é ir para turismo e voltar, né? Voltar para o seu país de origem. O americano não quer que a gente vá e fica lá, né? Ainda mais é legal. Então, assim, gente, quem quer ir para lá para morar tem várias formas, né? Não precisa de tentar um visto de turismo, né? Tenta outro tipo de visto. Então, assim, é complicado, né? Então, assim, a gente pensa pelo nosso lado, mas a gente também tem que pensar pelo lado deles, né? Que não é fácil. Eu fiquei revoltadíssima, gente, não vou mentir. Fiquei muito chateada, chorei a viagem toda. Eu não acreditava que meu visto, pela 2ª vez, ele foi negado. Então, o único conselho que eu tenho para vocês é o seguinte: quando pensar em tentar o visto, mesmo que demore, se planeje. Vai com planejamento para o consulado americano. Vai com tudo em mãos. Não vai com negócio mais ou menos, porque não vai dar certo. E cada vez que você tentar seu visto, vai ficar mais difícil. Entendeu? Vai ficar bem mais difícil. Então, gente, tenha planejamento, se planeje, organize as coisas. Faça dar certo, faça de uma forma que dê certo, que vocês vão tranquilos para o consulado americano. Respondam só o que for realmente perguntado, não tenta se explicar demais, porque eles não querem explicação, né? E outra coisa que eles me perguntaram, vocês têm parente em solo americano? Eu disse não. Gente, eu tenho parente lá, eu tenho tia, eu tenho primos. Pra que eu fui falar não? Se eu não queria mentir, se a minha intenção era realmente ir, passear e voltar, entendeu? Então, assim, mesmo que a nossa intenção seja essa, pra que mentir, entendeu? Então, assim, vou tentar marcar o visto de novo, tá demorado, vou tentar ver outra forma, às vezes, não sei, eu queria ir o ano que vem, mas acho que tá meio difícil, porque tá tudo fechado. Eles estão cancelando visto atrás de visto para turismo. Só vai conseguir ir agora quem realmente já tem visto, eu não tenho. Então, assim, gente, agora é a hora. Agora é a hora. Como tá muito longe, a gente sabe que não tem como a gente ir de uma hora para outra, gente. Quem tem vontade de ir, já tira o passaporte, porque tá tranquilo. Já deixa o seu visto marcado, que 1 ou 2 anos, não sei. Porque parece que só tá para 2023 agora. Se planeje, vai se planejando, entendeu? Vai se organizando para tentar o visto, né? Não tira no impulso, porque não vai dar certo. Então, gente, é isso. A minha experiência foi essa. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, ativa o sininho para receber novas notificações. Se inscreva no meu canal que não paga nada. Fiquem todos com Deus.
Ah, e qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo que eu respondo, tá bom?